Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vamos corrigir os exercícios lá do nosso semana passada, né? Então vamos lá, ó. A geometria das moléculas pode ser determinada fazendo-se o uso do modelo de repulsão dos pares eletrônicos. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde à combinação correta entre a estrutura e a geometria. Então vamos fazer um por um, né? Porque pra gente poder entender. Na letra A ele fala assim, a geometria da água é linear, H2O, geometria linear. E aí como é que a gente vai montar a geometria? A gente tem que olhar os elementos que estão aqui, pertencentes, né, à substância, e olhar cada átomo lá na sua camada de valência. Quando a gente vai olhar o oxigênio na tabela periódica, eu ensinei isso a vocês. Pega a tabela periódica e acha o oxigênio. Ele está lá no grupo 16 ou 6A. Ou seja, ele tem 6 elétrons na camada de valência. É a última camada que vai fazer lá as nossas ligações. Então, é só ela que vai me interessar. Como ele tem 6 elétrons na sua última camada, ele vai querer dar um jeito para arrumar 2 elétrons e responder e obedecer a regra do octeto. E aí vem um átomo de hidrogênio. O hidrogênio é um elemento que não obedece à regra do octeto. Ele vai imitar o elemento hélio, ele estabiliza com 2. E aí a ligação covalente vai acontecer entre esses elétrons da última camada. Então aqui o hidrogênio passa a ter um dele, mais um compartilhado, 2, estabilizou. Só que o oxigênio, ele tem seus 6, mais um compartilhado, 7, ainda não está estável. Então vem outro átomo de hidrogênio com seu único elétron, rola mais uma ligação do tipo covalente e agora o oxigênio tem 6 dele, mais 2 compartilhados, 8. E aí o que acontece? Por que a estrutura da água não é linear? Isso aqui está errado, tá? Por que ela não é linear? Porque no elemento central, que é o oxigênio, sobram 2 pares de elétron. E esses pares de elétron vão repulsar, vão repelir essas ligações com os hidrogênios. E aí a molécula não fica linear, ela vai ficar angular desse jeito aqui. Tá? Então essa geometria não é linear, ela é angular. Então letra A errada. Vamos ver a letra B. NH4+, geometria tetraédrica. O nitrogênio, que aqui vai ser nosso elemento central, ele se encontra lá no grupo 5A ou 15. Então, ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. O que foi, amor? Quer participar da aula? Outro dia. Então, 5 elétrons na sua última camada, né, na camada de valência, ele vai dar um jeito de arrumar mais 3 elétrons para estabilizar. Então, vem o átomo de hidrogênio com o seu único elétron, e aí compartilha uma única vez, estabilizando o hidrogênio com 2, e o nitrogênio fica agora com 5 dele, mais um compartilhado 6. Então, ainda não está estável. Vem outro átomo de hidrogênio com o seu único elétron, faz uma ligação covalente. O nitrogênio agora tem 5 mais 2, 7. Ainda não obedeceu o octeto. Outro átomo de hidrogênio com um único elétron. Rola mais uma ligação covalente e agora o nitrogênio está estável. Só que se você olha aqui, isso aqui na verdade é um cátion, né? NH4+. E o que acontece com essa carga positiva? O hidrogênio ele tem um elétron na última camada. Quando ele perde esse elétron na última camada, ele fica com uma carga mais 1. Lembra que você perder elétron é você ficar positivo. Então, esse hidrogênio que vem aqui, ó, repara que esse par de elétrons não é de nenhum átomo de hidrogênio. O hidrogênio vem para cá com a carga mais 1. Ele perdeu esse elétron que ele tinha. Tá? É um átomo de hidrogênio que perdeu esse elétron, um cátion. E aí, o que vai acontecer? Essa carga positiva, esse cátion, ele vai se atrair por esse par de elétrons que estão sobrando aqui, ó, no elemento central, tá? Então, o nitrogênio vai ficar com 4 nuvens eletrônicas no entorno dele. E aí, o que acontece com essas 4 nuvens eletrônicas? Eu tenho 4 elementos no entorno do nitrogênio, formando um cátion. Que estrutura é essa que a gente conhece, né? Que geometria é essa? É a tetraédrica. O item B, ele tá correto, tanto que aqui tá o gabarito, né? Eu tenho o elemento central nitrogênio com 4 átomos ligantes no entorno. Quando a gente vai representar esses 4 átomos ligantes, é importante a gente colocar eles em planos diferentes. O nitrogênio e esses 2 hidrogênios estão no mesmo plano. Repara que aqui está um traço. Esse pontilhado quer dizer que eu tenho um átomo de hidrogênio para trás. E esse pintado, rachurado, quer dizer que eu tenho um átomo de hidrogênio para frente. Os 4 átomos de hidrogênio não ficam no mesmo plano.
Um vai para trás e um fica para frente. E dois ficam no mesmo plano, tá? Mas a molécula, ela roda no ar, no planeta, ó. Ela roda, tá? Ela não fica parada, estagnada no ar, tá? Mas a item B tá certo, geometria tetraédrica. O próximo, eu tenho o gás carbônico CO2 e ele diz para mim que a geometria é angular. Por que que isto tá errado? Vamos ver por quê. O elemento central aqui é o carbono está no grupo 14 ou 4A, e ele tem 4 elétrons na sua última camada. E aí, para obter o octeto, ele vai ter que dar um jeito, né, de arranjar mais 4 elétrons. Então, aqui vem um átomo de oxigênio, ó, o oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada, porque está no grupo 16. E aí ele vai fazer uma ligação do tipo dupla para estabilizar. Então, o oxigênio tem 6, mais 2 que ele compartilhou, 8. O carbono tem 4, mais 2 que ele compartilhou, 6. Ainda não está estável. Ele poderia compartilhar mais vezes aqui com o oxigênio? Nesse caso aqui, ele não poderia, tá? Porque a molécula que é formada é o CO2. Então, tem que vir outro átomo de oxigênio. Esse outro átomo de oxigênio também com 6 elétrons. E aí, faz um compartilhamento para poder obter o octeto. Esse oxigênio com os seus 6, mais 2 compartilhados, 8. O carbono com os seus 4, mais 4 compartilhado, 8 também. E repara que agora o carbono ele não tem par de elétrons sobrando para poder repelir as ligações com os oxigênios, né? Então, essa molécula ela vai ficar numa geometria linear. O elemento central não tem par de elétrons sobrando para fazer repulsão com os átomos ligantes. Então, essa geometria não é angular como na água, ela é linear. E na letra D, a gente tem uma exceção à regra do octeto, o gabarito B. A gente tem uma exceção à regra do octeto, porque o elemento boro ele tem 3 elétrons na sua última camada. E ele estabiliza com 6 elétrons, não é com 8. Então, olha só o que acontece com o boro. O boro tem 6 elétrons, e aqui ele vai ligar 3 vezes com o flúor, né? O flúor é halogênio, família 7A ou 17. Já tem 7 elétrons na sua última camada. Então, ele estabiliza com uma ligação covalente somente. Ele passa a ter 7 mais 1 compartilhado, 8. Então, esse flúor compartilhou, ficou com 8. O boro agora ficou com 3 dele, mais 1 compartilhado, 4. Vem outro átomo de flúor, também com 7 elétrons, compartilha uma vez. O boro agora tem 3, mais 2 compartilhados, 5. Vem outro átomo de flúor, também com 7 elétrons, faz uma ligação covalente. O boro agora tem 3 dele, mais 3 compartilhados, 6. E aí a geometria que a gente vai ter é a trigonal plana, não é a piramidal. Para eu ter a piramidal, eu precisaria ter aqui um par de elétrons sobrando, para empurrar essas ligações com o flúor para baixo, né? Ou para cima, porque não tem cima embaixo. Mas aqui eu não tenho par de elétrons sobrando. Então, esses 4 átomos, né? O central e os 3 no entorno, eles ficam todos no mesmo plano. Por isso que eu chamo de trigonal plano, tá? Questão 2. Na coluna da esquerda estão relacionadas as moléculas e na coluna da direita a geometria molecular. Relacione cada uma das moléculas com a geometria adequada. Então, vamos ver uma por vez. Quando vocês forem desenhar essas moléculas para descobrir qual é a geometria, vocês começam desenhando os elétrons da última camada. Por exemplo, aqui eu tenho essa substância, NOCl. O elemento nitrogênio, qual é o grupo dele na tabela periódica? 15 ou 5A. Então, ele tem 5 elétrons no entorno. O oxigênio é 16 ou 6A. Então, ele tem 6 elétrons na última camada dele. E aí, eu vou começar a fazer as ligações. Vocês vão tentando mesmo, tá? Nesse começo. Vocês vão tentando fazer as ligações a fim do elemento obedecer à regra do octeto. Tem exceções? Tem. Mas aqui no ensino médio a gente vê pouco essas exceções, tá? A gente viu o boro hoje. Semana que vem a gente vai ver o fósforo, o enxofre. Mas na grande maioria das vezes, você vai obedecer o octeto aqui pra gente. Então, olha só, o nitrogênio, ele vai fazer uma ligação dupla com o oxigênio, porque aí o oxigênio vai ter 6 dele, mais 2 que ele vai compartilhar, 8. Agora, eu só preciso estabilizar o nitrogênio, que tem 5 dele, mais 2 compartilhados, 7. E aí, eu tenho aqui na estrutura um elemento cloro. O cloro está lá na família 17 ou 7A, e ele já tem 7 elétrons na sua última camada. Então, ele só pode fazer uma ligação covalente. Então, aqui, ó, uma ligação covalente, ele estabilizou o octeto.
O nitrogênio tem 5 dele, mais 2 aqui, mais 1 aqui, 8, obedeceu a regra do octeto. Aí você pode pensar assim, ah, Luciane, por que eu não vou ligar o cloro com o oxigênio? Você pode até tentar fazer uma estrutura dessa, só que você vai ver que você não vai conseguir obedecer o octeto. Se você coloca o cloro aqui no oxigênio, o cloro só pode fazer uma ligação e o oxigênio só pode fazer 2. E aí você não vai conseguir obedecer o octeto no oxigênio nem no nitrogênio, por mais que você coloque as ligações, tá? Então vocês vão tentando mesmo, agora no começo, tá? Depois isso entra no sangue. Então essa é a estrutura dessa molécula. Só que, qual vai ser a geometria disso? Repara que aqui tem um par de elétrons sobrando. E esse par de elétrons vai empurrar essas ligações, vai repelir essas ligações com o cloro e com o oxigênio para baixo ou para cima. Mas vai rolar uma repulsão aqui. Então a geometria ela não pode ser linear. Tá? Se você observar, você desenhou a estrutura, viu que tem par no elemento central, tá? Nos elementos que não são centrais, você não vai ter essa repulsão. No elemento central sobrou par de elétrons, ele vai fazer a repulsão com os outros elementos. E aqui eu vou ter qual geometria? Angular, igual a da água. Se a gente pudesse olhar aqui no modelo 3D, seria mais ou menos isso aqui, ó. O elemento central, nitrogênio, quer dizer, o B aqui, né? Os dois elementos B seriam o cloro e o oxigênio, aqui numa ligação dupla, tá? Tudo bem, que não está representado. Mas essa nuvem eletrônica aqui é um par de elétrons sobrando. Essa nuvem empurra as ligações do cloro e do oxigênio para baixo, tá? Dando a geometria angular para a molécula. Então, o número 1 aqui é angular. Depois, eu tenho NCl3. Vamos lá. N, grupo 5A, são 5 elétrons na última camada. O cloro, 17A, são 7 elétrons, 17 ou 7A, né? 7 elétrons na sua última camada. Vai rolar só uma ligação covalente para o cloro ficar com 8. E aí o nitrogênio vai fazer mais 2 ligações com outros cloros para poder obedecer o octeto. O nitrogênio agora tem os seus 5 elétrons, mais 1, 2, 3 compartilhados, beleza, ele ficou lá com os 8 elétrons. Só que tem um par de elétrons aqui que está sobrando. E aí o que vai acontecer com esse par de elétrons? Esse par de elétrons é como se ele ficasse aqui no topo de uma pirâmide, ó. Ele vai empurrar os 3 cloros para baixo. Ele vai empurrar os 3 para baixo, formando uma pirâmide. Então aqui, ó, piramidal. A geometria vai ser piramidal. É diferente da trigonal plana. Imagine que se não tivesse esse par de elétrons aqui. Se não tivesse esse par de elétrons, eu teria uma geometria trigonal plana, porque esse par de elétrons não ia empurrar esses 3 elementos para baixo. Só que aqui eu tenho um par de elétrons, ele vai fazer uma repulsão nesses elementos, tá? Então eu tenho uma geometria que a gente conhece como piramidal. A próxima estrutura é o CCS2, né? Então, o carbono, que é esse elemento, tem 4 elétrons na sua última camada. Eu sei que tem 4 pela posição dele na tabela periódica, grupo 14 ou 4A. 4 elétrons na sua última camada. E aí o enxofre, que é grupo 16, ele vai ter 6 elétrons na sua última camada, que é lá a minha camada de valência. Então, se ele já tem 6, para obedecer o octeto, o que ele vai fazer? Uma ligação dupla, né? Então, 6 dele, mais 2 compartilhados, 8. Estabilizei o enxofre. Só que o carbono não está estável ainda. Ele tem 4, mais 2 compartilhados, 6. Então, vem outro átomo de enxofre. Ó. Por que eu sei que é outro átomo de enxofre? Poderia ser outro elemento? Poderia. Só que aqui na estrutura eu sei que é outro enxofre. Então, vem outro enxofre com também 6 elétrons. Faz uma ligação do tipo dupla, porque ele vai precisar de 2 elétrons para estabilizar. E, coincidentemente, o carbono também precisa de 2 para estabilizar. Todo mundo obedeceu o octeto e ficou com 8 elétrons. E aí, qual vai ser a estrutura que eu vou ter? A geometria que eu vou ter? No elemento central, eu não tenho par de elétrons sobrando. Não me interessa se sobra par de elétrons aqui nesse enxofre e nesse enxofre. Eu olho para o elemento central. É ele que vai me dar a estrutura, a geometria, perdão. Ele que vai me dar a geometria. Não tem par de elétrons sobrando. Então, a geometria que eu tenho aqui vai ser a linear. E para fechar, que a gente já viu, a gente tem aqui BF3, o boro. Por que apareceu isso? Ah, tá, porque é a 4, né? O carbono, o tetacloreto de carbono. O carbono com 4 átomos de cloro.
O carbono tem 4 elétrons na sua última camada, porque é grupo 14 ou 4A. E aí o cloro tem seus 7 elétrons, só faz uma ligação para estabilizar. Então aqui esse cloro tem 7 mais 1, 8. Só que aí o carbono precisa fazer 4 ligações. Ó. Então vem outro cloro fazendo uma ligação covalente, outro cloro com 7 elétrons fazendo a ligação covalente, mais um cloro fazendo a ligação covalente. O carbono agora tem os seus 4, mais 4 que ele compartilhou com os cloros, dando 8. E aí o carbono, com 4 elementos no seu entorno, eu vou ter o arranjo e a geometria tetraédrica, né? Então o elemento central, que é o carbono, com 4 cloros no entorno. É a mesma geometria que a gente viu lá no NH4+, tá? Então aqui tetraédrica. E aí, para fechar, a gente já viu, vamos ver de novo, o elemento boro, que não obedece à regra do octeto, ele só faz 6, né? Ele precisa de 6 elétrons para estabilizar, ele já tem 3. Então vem um flúor, compartilha uma vez, outro flúor compartilha novamente, outro flúor com seus 7 elétrons compartilha uma vez para obedecer ao octeto. E aqui, como eu não tenho par de elétrons sobrando, como aqui ó, no NCl3, eu vou ter a geometria trigonal plana. Os 4 elementos ficam no plano. Esse ângulo aqui ó, sendo de 120 graus. Tá? E só para a gente fechar, para vocês verem que existem outros arranjos e outras geometrias. A gente costuma ver no ensino médio só até a tetraédrica, que são 4 nuvens eletrônicas. Mas eu também tenho geometria e arranjo com 5 e com 6. Então vamos ver aqui, ó. Com 5 nuvens eletrônicas, aqui no meio das bexigas eu tenho um elemento central e 4 nuvens no entorno dele. Ó. 1, 2, 3, 4, perdão, 5 nuvens no entorno dele. Se forem 2 átomos ligantes, ou seja, o elemento central, só 2 átomos ligantes, e eu tiver 3 pares de elétrons sobrando, a geometria que eu tenho vai ser linear. Mas qual é a diferença dessa linear para as outras lineares? É que aqui eu tenho 5 nuvens eletrônicas, ó. O elemento B, esse par e esse par de elétrons sobrando. Então são 5 nuvens ao entorno do elemento central. Geometria linear. Se eu tiver 3 átomos ligantes, eu tirei esse par de elétrons aqui e coloquei um elemento ligante. Agora tenho em T, porque fica esse elemento e esse, e realmente eles formam um T como elemento central, me sobrando aqui 2 pares de elétron. Eu ainda posso ter 4 átomos ligantes, então o elemento central com 4 átomos ligantes fica uma gangorra. Imagina que isso aqui ó, é a base da gangorra, e isso aqui é o que fica balançando, esses dois aqui, ó, esses dois aqui ficam balançando. É como se fosse uma gangorra, então só sobra um par de elétrons, ou com as 5 nuvens preenchidas com 5 átomos ligantes. Eu botei bipirâmide trigonal. Eu tenho bipirâmide porque eu tenho 2 pirâmides, ó. Aqui é como se fosse, não, aqui é uma pirâmide, e aqui embaixo forma outra pirâmide, aqui embaixo. Então é uma bipirâmide trigonal, tá? Eu ainda posso ter as 6 nuvens completas, então o arranjo eu vou chamar de arranjo octaédrico. E aí eu posso ter com 4 átomos ligantes, ó, me sobram 2 pares de elétron, então vai ficar uma geometria que a gente conhece como quadrática plana. Os 4 elementos ficam no plano, porque essa repulsão e essa repulsão são iguais, tá? Isso no caso dos elementos forem iguais, né? Os elementos B forem iguais. Eu posso ter ainda geometria com 5 átomos ligantes, e aí eu vou chamar de piramidal quadrada. Eu tenho uma pirâmide aqui, ó, com base quadrada, e aqui o par de elétrons que faz a repulsão desses 4 elementos, né? Esses 4 aqui, de forma mais efetiva. Ou eu posso ter os 6 átomos ligantes, que aí o arranjo e a geometria vão ter o mesmo nome, que é a octaédrica, tá? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, e na próxima aula a gente vai começar a ver polaridade. Beijinho, até semana que vem.